Vamos avançar então para este último conjunto de comunicações, que são apenas duas, dedicadas ao tema Conflitos Assinalados, Cultura e Vida. Vamos começar com uma comunicação de José Alberto Paes. O José Alberto Paes é biólogo, mestre e doutor em Museologia e Património pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador independente, tem-se dedicado ao estudo de um tópico bastante pouco abordado no campo da museologia, que é o animal vivo como objeto expositivo e os espaços a estes destinados como museu. Eu estou particularmente curiosa com esta comunicação, sai fora do nosso âmbito de trabalho, ou pelo menos do meu âmbito de trabalho, portanto, passo a palavra. A comunicação é intitulada A Evolução da Museografia nos Museus com Coleções Zoológicas Vivas. Obrigada. Bom, boa noite, é um prazer estar aqui nesse fórum. O tema que eu vou abordar realmente é um tema assim que beira a coisa completamente diferente nos congressos de museologia, o que não deveria ser, né? Porque um museu com coleção zoológica viva é um modelo tradicional, ortodoxo, tá? Cuja a coleção é uma coleção viva, mas é exatamente um museu e ele praticamente nunca é abordado nos encontros, nos eventos de museologia. E também nos museus, quando tem eventos de museu de história natural, não se aborda coleções vivas, né? Então, é um assunto muito pouco abordado. Bom, eu vou estudar, então, vou falar da evolução da museografia dos museus com coleções zoológicas vivas, tomando como base um estudo de caso dos Jardins Zoológicos do Rio de Janeiro. Normalmente, o visitante, quando anda nas instalações de um zoológico, ele não percebe que está dentro de um museu. Então, isso é a primeira coisa. Não existe nada indicativo que aquilo ali é um museu, né? E, normalmente, ele também não percebe que aqueles animais que estão expostos, eles estão expostos segundo um determinado padrão expositivo, que reflete a filosofia da instituição que está expondo aqueles animais, tá? Normalmente, nós temos, basicamente, 5 padrões expositivos para as coleções zoológicas vivas. Padrão taxonômico, eu não sei se eu vou falar, apesar de estar falando português, né? Eu estou falando grego para os museólogos, porque eu vou usar termos aqui que normalmente não se usam na museografia, né? Então, existe o padrão taxonômico, o padrão biogeográfico, o padrão por habitat, comportamental e por popularidade. Então, esses são os 5 padrões básicos que um jardim zoológico pode expor à sua coleção zoológica. Alguns zoológicos estabelecem um padrão só. É muito difícil isso. Normalmente, os zoológicos eles misturam esses padrões, o que confunde mais o visitante, porque ele perde uma noção que existe ali um padrão expositivo sendo exposto, tá? Bom, eu não vou entrar em detalhe nos padrões, pelo tempo, né? Mas se alguém depois quiser algumas informações mais específicas, tá? Em relação ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a análise dos espaços dispositivos detectou que 70% dos recintos, tá, de exposição dos animais apresentavam padrão taxonômico, apesar do Jardim Zoológico apresentar os 5 padrões estabelecidos na classificação normal que se usa nos jardins zoológicos. É importante notar aqui que existe praticamente 10% dos recintos ou vazios ou não identificados. Isso aqui é uma clara evidência de que a instituição, nessa época do estudo, que foi feito em 2013, mais ou menos, passava por uma grave crise financeira. Então, vários recintos estavam fechados, vários recintos catalogados como não identificados, não existiam placas informativas, não existe o contato visual com o animal, mas existia alimento nos comedouros. Então, é uma completa falta de informação por carência financeira da instituição. Esses animais, obviamente, eles estão nos recintos, que são os espaços dispositivos. Aí a gente também nota uma evolução dos espaços dispositivos no Jardim Zoológico desde o século XIX, com o Jardim Zoológico de Londres, que é considerado a primeira instituição classificada como Jardim Zoológico. Existem controvérsias ali em relação aos Jardins Zoológicos de Paris, Jardim Zoológico de Londres, mas existe uma diferença filosófica de conceito, tá,
no que é um jardim zoológico, o que é uma menagerie, são termos que se confundem no tempo, principalmente no início do século XIX. Bom, então, o que acontece? Os animais, normalmente, a partir de meados do século XIX, eles são mantidos ou em jaulas, que é um resquício dos antigos serralhos, que é uma estrutura que existia nos palácios reais, ou então em viveiros ou espaços abertos, normalmente onde mantinham-se os animais mais pacíficos, né, que eram os resquícios das menagerias reais. Então, o jardim zoológico ele vai englobar esses dois tipos de espaços expositivos, jaulas e recintos abertos e grandes viveiros para a exposição de animais ou bonitos ou dóceis. Basicamente, os jardins zoológicos atuais, eles aboliram as jaulas, né? É claro que existem muitos jardins zoológicos no mundo que ainda mantêm esse tipo de espaço expositivo. Mas, normalmente, o que a gente encontra, principalmente no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, o espaço expositivo mais antigo, que tem a sua característica mais antiga, são os fossos dos ursos. Isso já existe desde a Idade Média nas cidades europeias, né? E no Jardim Zoológico existe um espaço que é basicamente esse mesmo padrão de fosso dos ursos encontrados na Idade Média em várias municipalidades europeias. Depois a gente começa a entrar numa fase, ainda no século XIX, na fase do ferro. É uma evidência da Revolução Industrial, e principalmente com a Exposição Universal de Londres, com seu palácio de cristal, que era uma estrutura de ferro, o Jardim Zoológico ele vai incorporar esse padrão arquitetônico, construindo recintos de grandes dimensões e viveiros de grandes dimensões, utilizando ferro. Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a gente encontra essa estrutura, logo de entrada, num grande viveiro, que é uma cópia de um recinto, de um viveiro, que existe no estado do Pará, no Brasil também, que foi importado da França, no final do século XIX. Vale ressaltar aqui que o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro ele foi inaugurado em 1945. Então, é uma instituição relativamente recente, mas a gente vai ver aqui durante a apresentação que ele apresenta vários espaços expositivos que remetem à história dos zoológicos, desde o século XIX. Então, um exemplo é esse viveiro aqui, que apesar de ter sido construído em 1945, tá? Ele é uma estrutura que reflete um padrão expositivo do século XIX. Posteriormente, também vinculado com as exposições universais, a gente tem a fase dos pavilhões. Então, os jardins zoológicos começam a incorporar grandes pavilhões expositivos, tá, no seu espaço, transportando o visitante para essas regiões exóticas. Tá? Mas, na verdade, isso aí é uma evidente afirmação do poderio colonial da metrópole sobre as suas colônias. Tá? Então, tinha essas representações. As metrópoles edificavam construções dentro dos jardins zoológicos relacionados com as colônias e associados com os animais daquelas regiões. No Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a gente tem uma estrutura, em menor escala, obviamente, no recinto do Orangotango, que é um resquício de uma ruína asiática, associando o Orangotango à região asiática. Então, isso aí seria uma miniatura de um pavilhão, tá, dentro do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. Posteriormente, na passagem do século XIX para o século XX, existe uma mudança de paradigma em relação ao jardim zoológico, à exposição de animais no jardim zoológico. Então, Hagenbeck, ele constrói um jardim zoológico sem nenhuma grade. Não existe grade nenhuma. Os animais são expostos como se estivessem na mesma plano dos humanos, com barreiras invisíveis. Então, isso muda completamente o padrão expositivo nos jardins zoológicos, só que, obviamente, isso aí exige grande quantidade de dinheiro. Então, o que vai acontecer? Os jardins zoológicos vão copiar essa montanha de pedra aqui artificial construída por Hagenbeck. Então, os jardins zoológicos vão entrar na fase das pedras.
Então, começa a se construir recintos de pedras, de todos os tamanhos, formatos, granulometrias. E um exemplo seria esse recinto de pedras no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro. O Jardim Zoológico do Rio de Janeiro ele tem 3 recintos que nos remete a essa fase das pedras. Então, esse aí é um dos recintos que é um amontoado de pedras, tá? Visivelmente, sem nenhum padrão, completamente diferente dessa montanha, que você não vê as pedras. É uma reconstituição de um rochedo natural. Aqui não, é um amontoado de pedras. Bom, na década de 30, acontece um grande movimento importante na história da humanidade, que é o movimento modernista, e isso vai afetar toda a mudança estrutural das cidades, inclusive nos jardins zoológicos. Então, começam a ser construídos os recintos modernistas. Bom, esse estilo modernista, ele parte do princípio suposto que eu tenho que ter um ambiente minimalista, fácil de ser limpo, estéril, porque a limpeza é essencial nesse padrão modernista. Tá? Tudo muito reduzido, muito simples, muito prático, entre aspas. Essas construções arquitetônicas modernas, posteriormente, elas vão incorporar vários padrões tecnológicos importantes para o bem-estar animal, só que elas em si vão ser uma obra de arte. Então, um exemplo seria essa Casa das Girafas no Zoológico de Roterdã. Ela é extremamente funcional para o animal, mas ela é uma obra de arte. O que você tem aqui? Você tem a girafa, que é o animal mais alto que existe na Terra, e ele some perante a grandiosidade da construção arquitetônica. Então, ele é eficiente? Sim. Lá dentro, o animal tem todo o conforto, toda a estrutura para manter o bem-estar dele. Mas, expositivamente, o animal desaparece perante a grandeza da obra de arte. Então, o jardim zoológico tem que ter claro que ele, em princípio, é um espaço para expor o animal. E ele não pode ficar em segundo plano. No Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a gente tem alguns exemplos de recintos minimalistas, completamente minimalista, não tem nada. Isso é muito fácil para manter a limpeza do recinto, mas extremamente ruim para o animal. E eu tenho estruturas que têm um padrão moderno, tá? Isso aqui é um recinto dos macacos, tá? Até dá uma certa mobilidade para o macaco, mas isso aqui remete também muito a um padrão antropocêntrico, né? Isso parece mais um playground infantil do que um recinto para um animal, né? Bom, na década de 60, começam a aparecer as preocupações em recriar ambientes naturais para os animais. Então, vão aparecer os recintos naturalistas, com a intenção de reproduzir o ambiente nativo do animal, e esse recurso vai possibilitar a apreensão pelos visitantes do animal dentro de um contexto ambiental. Então, vão aparecer recintos belíssimos, tá? Só que aqui a gente também tem um problema da reconstituição ambiental, mas isso não é a realidade. Isso parece uma reconstituição de um jardim do Éden, onde tudo funciona perfeitamente, está tudo em equilíbrio. A realidade não é esta, mas visualmente, para o visitante, é aprazível. Para o animal, até funciona, mas você está passando uma ideia errônea, não é a realidade. Tá? Por mais que o museu tente reconstruir uma realidade que nunca consegue, tá? Aqui você tem uma reconstituição de uma perfeição, um ambiente perfeito, um jardim do Éden. Tá? No Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a gente tem um recinto que talvez seja o recinto mais espetacular e exuberante do Jardim Zoológico, que é um recinto naturalista das araras azuis de Lir, que é uma arara em extinção, onde ele reconstitui a caatinga brasileira. Então, é um ambiente pequeno, relativamente pequeno, comparado com esses ambientes dos jardins zoológicos europeus, não tem nem comparação, mas é um ambiente muito mais realista em termos de componentes estruturais, tá? De reconstituição ambiental desse animal.
E, por último, a gente tem os recintos de imersão, onde tanto o visitante quanto o animal, eles vão estar imersos dentro de um mesmo ambiente, do mesmo espaço. O que a gente observa no recinto naturalista é que os visitantes, eles estão fora do ambiente, estão no ambiente do jardim zoológico. O ambiente naturalista é do animal. O homem, o visitante, está no ambiente humano. No recinto de imersão, tanto o visitante quanto o animal estão dentro do mesmo ambiente. Isso cria um efeito mágico para o visitante. Então, existem aqui barreiras invisíveis, onde separa, obviamente, o animal do humano. Tá? Mas o visitante está imerso dentro do mesmo ambiente do animal. Só que aqui, novamente, existe um problema grave de reconstituição ambiental. Estou aqui no exemplo do Jardim Zoológico de Singapura, do recinto do lobo-guará. Esta reconstituição ambiental não é a reconstituição do ambiente do lobo. Então, apesar de você estar vendo um ambiente florestal, não é o ambiente real deste animal. Então, você está passando uma informação errada, obviamente está passando uma informação ecológica, de equilíbrio, mas errônea, porque não é o ambiente natural deste animal neste ambiente. No Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a gente tem também um recinto de imersão, que é um viveirão, onde a pessoa adentra esse viveiro especializado em aves aquáticas. Então, ela vai percorrendo percursos aqui, passando rios, lagos, cachoeiras, muito próximo dos animais. Bom, o que a gente tem aqui? Então, o Jardim Zoológico do Rio de Janeiro é uma instituição museológica de 1945, foi inaugurado em 1945, que apresenta uma diversidade de recintos expositivos que nos remetem a toda a história da museografia dos jardins zoológicos desde o século XIX. Então, além do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, ele tem uma coleção de fauna muito importante, porque representa uma fauna brasileira importante. Ele, no percurso que você pode fazer no Jardim Zoológico, você pode contar toda a história da museografia desse tipo de instituição. Isso não é feito, porque não existe museólogos no Jardim Zoológico. Tá? Normalmente, quando às vezes pode ter até no Jardim Zoológico um museu do Jardim Zoológico. Então, você vai no Jardim Zoológico, tem lá o museu, onde você vê alguns animais icônicos do Jardim Zoológico empalhados, ovos, alguma coisa, mas seria o museu do Jardim Zoológico, como se o Jardim Zoológico não fosse um museu. Então, o que aconteceu com essa estrutura? Em 2016, ele passa por uma grave crise financeira que compromete a própria coleção viva do zoológico. Vários animais morrem, o Jardim Zoológico é fechado pelos órgãos ambientais, fica fechado durante 3 meses, e depois o governo municipal ele passa a gestão dessa instituição ao Grupo Cataratas, que é uma instituição privada que administra equipamentos turísticos. Então, hoje, todo esse espaço aqui, que são justamente os espaços onde estão todos esses equipamentos expositivos importantes para a história da museografia da exposição de animais vivos, tá? Está sendo reestruturada. Está passando uma grande reforma, onde esses recintos estão sendo todos eles derrubados. E, normalmente, não existe a associação com o registro fotográfico disso. Por quê? Esses recintos remetem a uma coisa negativa para o zoológico. É um recinto, às vezes, que deixava o animal numa condição não muito agradável para o visitante, então o Jardim Zoológico quer apagar essa imagem também. Então, seria interessante ter o registro desses espaços expositivos para depois contar uma história posteriormente. Então, hoje em dia, existe todo um outro plano expositivo para o Jardim Zoológico, que está em curso atualmente, um plano que vai de acordo com os padrões internacionais. Se a gente notar aqui nesses folders que são emitidos pelo próprio
Grupo Cataratas, que é o grupo que está administrando atualmente o Jardim Zoológico. Você tem uma fauna exótica sendo apresentada, em prol da fauna nativa, que não aparece. Eu não sei se vai haver uma modificação da coleção durante esse tempo, se a fauna nativa vai ficar em segundo plano, que era o grande chamariz do Jardim Zoológico, era a sua coleção, que era uma coleção importantíssima, e os espaços vão ficar agora completamente, como é que se diz, internacionalizados. Você vai visitar um zoológico de Lisboa, de Madrid, do Rio de Janeiro, é o mesmo padrão expositivo, né? Bom, era isso que eu tinha para apresentar rapidamente para vocês.